Irmãs, nós estamos neste ano lendo aos domingos, salvo alguma exceção, o Evangelho de São Marcos. Estamos no capítulo 1. E aqui acontece o início do ministério público do Senhor. Ele fora batizado por João Batista, depois foi ao deserto. É muito interessante que São Marcos é muito lacônico, ou seja, o seu texto é muito objetivo, ele não floreia, ele não faz grandes alusões diretas ao Velho Testamento. Então, por exemplo, o batismo do Senhor e os 40 dias de jejum no deserto serão descritos em 2 versículos. Então, primeiro João batiza Jesus. E aí diz: logo depois o Espírito impeliu-o para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E aí começa já o versículo de hoje. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Por que é interessante esse movimento? Porque, vejam, João Batista está batizando no Rio Jordão. Para os leitores da Bíblia, essa referência é muito importante, porque o Rio Jordão foi, por assim dizer, aonde terminou a etapa do Êxodo. Quando Josué, que tem o mesmo nome de Jesus, aliás, atravessa o Rio Jordão para a Terra Prometida, começa um novo período, uma nova história, um novo ciclo na história de Israel. Portanto, nós estamos aqui diante de um novo êxodo. Jesus, depois de ser batizado por João no Rio Jordão, vai para o deserto, permanece 40 dias, João é preso, ou seja, se encerrou aquele período anterior, nós estamos para entrar num novo momento. O próprio Jesus vai dizer isso. E Jesus vai para a Galileia. Por que Jesus vai para a Galileia? O que significa isso? Ora, a Galileia está ao norte da Terra Santa. E no Evangelho de São Mateus isso está mais claro, se não me engano, lá no capítulo 4. Logo depois de falar das tentações, é mais ou menos essa mesma construção de São Marcos. No trecho paralelo, São Mateus explica que se está cumprindo a profecia. Terra de Zabulon, terra de Neftali, Galileia dos gentios, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, para os que habitavam na região da morte uma luz resplandeceu. O norte foi devastado pelos assírios. E o que acontece? Essa devastação destruiu as tribos do norte, as 10,5 tribos que estavam no norte de Israel. Portanto, em Israel começa a haver essa crença na restauração das tribos perdidas. Chegaria um momento em que Deus iria trazer essas tribos de volta. Nós veremos um pouco mais disso. Portanto, a Galileia tem um sentido teológico e messiânico. Jesus vai para a Galileia como quem diz: eu vou reconstruir aquilo que foi devastado anteriormente.
o texto diz: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. A palavra evangelho, nos tempos antigos, significava simplesmente uma boa notícia, que, por exemplo, os arautos traziam quando o exército era vencedor. Então chegava o portador da boa nova, o arauto, o anunciador, e dizia: eu vos anuncio uma grande alegria, eu vos anuncio o evangelho, uma boa notícia. Só que essa boa notícia, São Marcos diz, que é uma boa notícia de Deus, é o evangelho de Deus. Então Jesus aqui aparece como um arauto de Deus, dizendo: o tempo já se completou. A palavra tempo aqui é a palavra kairos, que é diferente da palavra cronos. Cronos é o tempo cronológico que nós conhecemos. Kairos é um momento especial, é um momento decisivo. Então Jesus diz: o tempo já se completou, ou seja, chegou o kairos, chegou a hora, e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O que significa reino de Deus? É uma noção que vai se formando em Israel de uma maneira muito lenta. A gente poderia explicar isso com bastante detalhes, mas obviamente eu não posso fazer isso aqui, não é o objetivo. Mas no tempo dos reis, cria-se o vocábulo reino de Deus. Por que reino de Deus? Vejam, nos povos antigos, cada rei possuía, digamos assim, a missão, ou era entendido como um enviado do Deus nacional. Então, o Egito é o reino dos deuses do Egito. A Babilônia é o reino de Ahura Mazda, que é o deus do Império Babilônico. E Judá é o reino de Yahvé, é o reino de Deus. Só que essa noção de reino só é construída a partir da realidade de você ter um monarca, um rei que governa. E o reino, nesse sentido, é entendido como o território daquela nação. O que acontece? Depois do exílio da Babilônia, essa designação reino de Deus meio que cai em desuso. Quem vai recuperá-la são os macabeus. Os macabeus se coroam reis, eles eram sacerdotes, e para resistir à ocupação grega, que queria destruir com a religião judaica, eles criam a mentalidade de que o reino de Deus precisa ser defendido, nós temos que garantir o reinado, a soberania de Deus sobre a nossa nação, e assim por diante. Isso acontece também com a noção de Messias, porque a palavra Messias significa ungido. Só que, no tempo da monarquia, que é quando essa palavra surge, Messias era quem? Era o rei. Porque ele passava pela liturgia da unção real. Depois, no período dos macabeus, volta-se a falar do ungido. Antes dos macabeus, por exemplo, Ciro, em Isaías 45, é chamado de ungido, de Messias. Mas por quê? Porque ele era o imperador da Pérsia.
Ele era o rei. Ora, depois do período dos Macabeus até o início do Novo Testamento, quando Roma ocupa o território de Israel e coloca ali reis fantoches, no caso de Israel isso demora só 100 anos. Roma conquista Israel no ano 64 a.C. e destrói com Jerusalém, portanto com o governo judaico, em 70 depois de Cristo. Nesse intervalo começa a aparecer uma teologia do Messias, rei, que vai vir para libertar o povo do domínio estrangeiro, do domínio do império. Um Messias meio que revolucionário. E de fato, muitos no tempo de Jesus, vários, se levantaram com ímpeto, como de fato homens que pretendiam ao trono de Davi, né, ao trono do rei de Israel, e foram todos eles dizimados, foram todos mortos, foram todos eliminados pelo Império Romano, impiedosamente. Ora, é nesse contexto do reino de Deus, entendido assim, que nós vemos aparecer aqui a figura de Jesus Cristo. Ou seja, ele aparece como essa figura, uma figura que fica, por exemplo, condensada nos escritos do profeta Daniel. O profeta Daniel, lá no capítulo 7, fala de um reino eterno que jamais será abalado. Está aqui, vale a pena até ler. Ele diz: o seu reino, o seu poder, aliás, foi-lhe dado o poder, a honra e o reino ao Filho do Homem. E todos os povos, tribos e línguas o serviram. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino jamais será destruído. Então, o Filho do Homem, que é alguém diferente de Deus, na visão de Daniel, é aquele ungido, o Messias, que vai vir para estabelecer o reino de Deus. Portanto, quando Jesus chega e diz: o tempo já se completou, agora é o Kairos, e o reino de Deus está próximo, todo judeu levanta as orelhas e diz: epa, o reino de Deus está chegando. Isso evoca na mente judaica arquétipos antigos, arquétipos políticos, que depois serão desconstruídos aqui no Evangelho de São Marcos. Porque a catequese de São Marcos tem muito a ver com, por exemplo, a teologia do servo sofredor, do profeta Isaías, ou com o profeta Jeremias, como nós veremos. Ou seja, esse Messias, diferentemente do que vocês estão pensando, ele não vai chegar triunfante. Esse Messias, ele irá sofrer. Ele é o Filho de Deus. Mas ele é o Filho de Deus, ele é o Rei Filho de Deus, que carrega em si as marcas da humilhação do seu povo, mas que prevalecerá no fim, que terá no fim a sua vitória. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É uma construção muito interessante. São Marcos diz:
O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Primeira frase. Convertei-vos. Crede no Evangelho. Segunda frase. Ou seja, o Evangelho está para o reino de Deus, assim como o tempo, que já está completo, está para a conversão. Convertei-vos. O tempo é breve, o tempo já está completo. Vejam, é muito interessante que isso tem ressonâncias na primeira leitura. A primeira leitura da profecia de Jonas fala de conversão. Jonas que vai a Nínive com uma palavra dura, uma palavra de conversão, de penitência. Os ninivitas fazem penitência. E a segunda leitura começa com essa frase de São Paulo: o tempo está abreviado. O capítulo 7 da 1 aos Coríntios é o capítulo em que São Paulo fala sobre casamento, celibato, virgindade, esses temas. Ele diz: o tempo está abreviado. Então, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. A figura, ou seja, São Paulo fala do mundo como um cenário. Que de repente, com uma cortina, é retirado. Passa. O tempo está próximo, convertei-vos. É o que diz Jesus no Evangelho. Ou seja, eu preciso mudar minha mentalidade a partir do entendimento de que nós estamos em novos tempos. Nós estamos em tempos nos quais a verdade, o bem, vão sofrer. Tempos em que a honestidade será punida. Tempos nos quais a delinquência será premiada. E a nossa única esperança qual é? No final, Deus vence. Porque o reino é dele. Há uma boa notícia, mas essa boa notícia não se cumpre agora, nesse instante cronológico. Nós estamos vivendo um momento decisivo, o momento da redenção. Esse grande tempo no qual Cristo está aqui reconciliando com Deus todas as coisas. Todavia, a nossa esperança se destina ao fim. Nós estamos olhando para o fim. Depois acontece a chamada dos primeiros discípulos. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Passando. É muito interessante porque nós temos duas cenas que podem ser evocadas por esse verbo. A primeira, Êxodo 33, quando Deus passa por Moisés e cobre os seus olhos para que ele não veja a sua face. Então o Senhor passou por Moisés. E uma outra cena muito interessante é do profeta Elias, que passa chamando Eliseu. Há muitos paralelos com essa segunda imagem. Mas é muito interessante porque, como o texto tem algo a ver com Êxodo, é como se São Marcos, de uma maneira muito sutil, relacionasse Jesus com o Deus que se revela a Moisés. Ou seja, ele é Deus. Ele é Deus passando entre nós. Ele é a presença de Deus passando entre nós. Jesus viu Simão e André. Esse ver não é um ver genérico, por exemplo, como eu estou vendo vocês aqui. Esse ver é o ver possessivo. É o ver de quem captura, de quem toma para si. E do mesmo jeito que Eliseu
deixou tudo para seguir Elias, Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Pescadores de homens. De onde Jesus tira essa afirmação, essa frase, essa ideia? Porque homens não vivem como peixes no mar. Ninguém pesca um homem assim, né? Com uma vara ou com uma rede. Por que ele utiliza essa expressão? No capítulo 16 de Jeremias, há uma alusão a esse termo que é muito interessante. Versículo 14, o profeta diz: dias hão de vir, oráculo de Yahvé, quando não se dirá mais assim: pela vida de Yahvé, que fez Israel subir da terra do Egito. E sim, pela vida de Yahvé, que fez Israel subir da terra do norte e de todas as terras para onde os havia dispersado, expulsado. Vou trazê-los de volta para seu próprio chão, que eu dei a seus pais. Vou mandar uma multidão de pescadores para pescá-los, oráculo de Yahvé. Ou seja, o que o profeta Jeremias está dizendo? Está dizendo assim: um dia, um momento da história, foi o Êxodo, quando Deus retirou o povo do Egito. Mas o que vai acontecer agora é muito maior do que isso. O que vai acontecer agora é que o Senhor vai reunir os seus filhos que foram dispersos pelas nações. Vai reunir o seu povo que foi dizimado. E assim como um pescador lança as redes e pesca os peixes dispersos, ele enviará pescadores para reunir o seu povo. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, Jesus está nesse novo êxodo, realizando uma obra muito maior do que a do primeiro êxodo. Uma obra de reunificação, de restauração, uma obra de transformação. E diante dessa obra, não cabe hesitação. Eles deixam as redes. Deixam as redes que nos amarram, que nos embaraçam, que nos delimitam, que de alguma maneira nos enredam, como diz a própria palavra, enredar. Deixam as redes e vão atrás de Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Eles deixaram seu pai Zebedeu. Os primeiros deixaram as redes, os segundos deixam o seu pai. O que significa isso? Nós lemos no segundo livro dos Reis que quando Elias chama Eliseu, Eliseu lhe diz: posso me despedir do meu pai? E aí Elias lhe diz: tudo bem, vai lá, se despede do seu pai. E aí vai, Eliseu passa um tempo com a sua família, pega a sua carroça com a qual ele arava a terra, transforma em lenha, pega os bois com os quais ele arava a terra, puxando a carroça, e faz uma churrascada e se despede do seu pai. Aqui está aquele que é maior do que Elias. Não tem tempo para se despedir. Vão embora. Venham atrás de mim. A obra do Messias é grande. O tempo chegou. Eu não posso mais ficar me ocupando com tudo aquilo que é mesquinho, que é terreno, que é humano demais. O tempo já chegou. A urgência de salvação tem que estar instalada no meu coração. Há almas para serem salvas, há muitas vidas a serem resgatadas, há muita gente que não conhece a palavra, há muitos que não conhecem o Evangelho. O reino de Deus chegou.
é claro que o reino de Deus não é exatamente aquilo que está na cabeça de vocês, que imaginam que eu vou chegar chutando o traseiro dos romanos e vou estabelecer um reino político que vai dominar tudo. A noção de reino de Deus, ela evolui no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós chegamos em São Paulo diz, na 1 aos Coríntios, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em dinamis, em poder, na ação da graça mesma nos nossos corações. Depois ele dirá aos Romanos, no capítulo 14, que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se nós notarmos, é a mesma distinção que faz São Lucas no começo dos Atos dos Apóstolos, quando, antes da vinda do Espírito Santo, os apóstolos perguntam a Jesus se é agora que ele vai instaurar o reino de Deus. Eles estão preocupados com o reino davídico, com o reino político. Então vem o Espírito Santo e eles são transformados. Eles entendem que o reino de Deus não vem com palavras, mas vem com a força divina do Espírito Santo, nos termos do profeta Zacarias, não com força, nem com violência, mas pelo meu Santo Espírito. Vamos pedir ao Senhor aquilo que o salmista pede no salmo de hoje. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação. Tudo que nós precisamos é ser conduzidos pela sua verdade, pelo seu Filho, pelo Cristo. Precisamos largar aquilo que nos aprisiona para segui-lo. Segui-me, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Segui-me. Nós temos que segui-lo. Nós temos que olhar para Ele como o nosso todo. Se essa frase do Evangelho de São Marcos, o Kairos é agora, o reino de Deus se aproximou, convertei-vos, crede no Evangelho, é como que a essência da mensagem de Cristo. A essência do convite de Cristo, do chamado de Cristo para nós, é essa: segui-me. Nós vamos andar com o Senhor ao longo desse ano, nós vamos segui-lo na estrada do Evangelho de São Marcos. Que Deus nos ajude a encontrar em Cristo muitas respostas para as perguntas que carregamos em nosso coração.